É impressionante o quanto que o Dorival não presta atenção nas palavras que ele mesmo fala, cara. Porque é impressionante isso. Na entrevista aí, né, do Dorival, o Dorival Júnior chegou a prometer, né, seleção brasileira mais forte, mas ele também citou, né, que a seleção brasileira pode ter oscilações. Caramba, cara. E ainda falou que renovação não é assim tão simples. Que engraçado, né? Quer dizer então que é tão difícil você renovar, criar coisas novas, né? Cara, é impressionante o quanto que você vê que técnico brasileiro é limitado, a ponto do cara falar que renovação não é algo simples. Sério que renovação não é algo simples? Sério, Dorival, que renovação não é algo simples? Pelo amor, né? Pelo amor, né? Renovação não é algo simples. Cara, futebol é estratégia, tá? Você faz estratégia para enfrentar seu adversário. Você estuda seu adversário. Você vai lá e olha, essa seleção, a fraqueza dela é o lado direito. Ah, o ponto fraco dessa seleção é que ela dá muito espaço para o contra-ataque. Ah, o fraco dessa seleção é a bola aérea. Ah, o fraco dessa seleção é a pressão. Se botar pressão, a seleção não consegue aguentar. Se você fala que renovação não é algo simples, então você não está preparado para ser técnico de seleção brasileira. Você ainda tem mentalidade de clube, Dorival. Você ainda tem mentalidade de clube. Porque se você pegar um estrategista de guerra que não tem nada a ver com futebol e chegar e falar, olha, cria uma estratégia aqui pro futebol. Provavelmente o cara vai ficar meio assim, mano, o que futebol tem a ver com guerra? Mas se você parar pra pensar, o cara que pode nem assistir futebol, nem saber o que é futebol direito, ele pode criar uma estratégia melhor do que um técnico profissional de futebol. Tu tem ideia que um estrategista de guerra que, né, faz a estratégia no campo de batalha e tudo mais. Ó, vamos atacar aquele ponto ali, vamos fazer isso, fazer isso. Se o cara for lá, você falar para um estrategista de guerra criar uma estratégia no futebol, se duvidar, o cara, mesmo não entendendo muito de futebol, pode fazer uma estratégia melhor do que um técnico profissional que pratica futebol praticamente a vida inteira na sua carreira. Então, o que isso quer dizer? Técnico de seleção brasileira, ele tem que saber inovar. Ele não tem que dizer que renovação não é algo simples. Renovação é algo simples sim, você tem que renovar tudo. Se você é técnico de seleção, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado para tudo. Você tem que acompanhar cada jogo. Você vai convocar lá atacante, por exemplo, Vinícius Júnior, Rodrigo, o Endre. Pega lá, vai assistir o jogo do Real Madrid, veja a movimentação do Vini, veja a movimentação do Hendrick, veja a movimentação do Rodrigo, veja como que eles vão atuar em campo, como que o Ancelotti está fazendo os caras jogar. Vai convocar o meio campo, vai lá convocar o meio campo, veja como o meio campo joga no time deles. Para quando chegar na seleção brasileira, você só organizar, você seguir pelo conceito da sua observação, mas aplicar na seleção brasileira. Veja a movimentação do Marquinhos, como ele age na zaga do Paris Saint-Germain, sabe? Veja como que o goleiro fica dentro do gol, veja como o goleiro age quando vai, né, sofrer um chute a longa distância ou perto, tanto faz, você tem que analisar, você tem que assistir os jogos dos jogadores que você vai convocar. Você quer convocar o Neymar, você já sabe o que o Neymar faz, você já sabe o estilo que o Neymar joga, beleza. Mas e os outros jogadores? Dorival Júnior quer inventar, ele quer ficar insistindo em uma formação que não dá certo, ele quer colocar a formação que não dá certo. Você vê que a maior dificuldade da seleção brasileira é o meio-campo. A seleção brasileira não tem uma Arrascaeta da vida, não tem um Dela Cruz da vida, sabe?
Não tem os meio-campistas lá da Argentina, Di Maria e companhia, que eu não vou lembrar agora, Lo Celso, sabe? Não vai ter o meio-campo da Espanha, que é o Rodri, o Gavi, né? Companhia. Não vai ter o meio-campo lá da França, que eu não vou lembrar assim de cabeça, que é o Camavinga, o Tchouaméni, o Pogba que não tá mais na seleção francesa, sabe? Tem que analisar, cara. Todas essas outras seleções, o meio-campo delas são fortes. O meio-campo da França é forte. O meio-campo da Espanha é forte. O meio-campo é a alma de uma seleção, de um time. Se você não tiver um meio-campo bom, a seleção ou o clube em si não vai conseguir desempenhar um futebol tão brilhante, porque o meio-campo é o cérebro de tudo. Se o meio-campo tiver bom, o ataque vai estar bom. Se o meio-campo tiver ruim, o ataque vai estar ruim, porque o que faz a bola chegar até a frente é o meio-campo. Agora, se o meio-campo não tiver bom, meus amigos, o ataque não vai conseguir produzir nada. Porque se o meio-campo não está conseguindo fazer a bola chegar no ataque, então não tem como fazer gol. E a questão da zaga também, que é uma questão muito interessante. Você tem que analisar a fraqueza da sua zaga. Poxa, minha zaga, ela tá, como é que digamos, tá tendo uma falha muito grande em bolas aéreas, então você vai treinar bolas aéreas. Ah, minha zaga tá dando muito espaço, então você vai treinar a questão de ocupar o espaço que a zaga tá deixando. E agora o Dorival Júnior vem e fala que renovação não é algo simples. Como não é algo simples? Existem muitas formas de mudar. Ô Dorival, chega no jogo do Manchester City, comece a acompanhar o jogo do Manchester City. Veja quantas vezes o Pep Guardiola vai mudar o estilo de jogar. Veja o que o Pep Guardiola faz. De um jogo para outro ele muda radicalmente. É claro que ele ainda deixa a essência, mas ele muda. Comece a acompanhar o Pep Guardiola. Veja como o Pep Guardiola trabalha. Veja as mudanças que o Pep Guardiola faz. São pequenas, mas eficazes. Ele sempre está mudando. Nem que seja só uma questão, um detalhezinho. Mas o Pep Guardiola, ele sempre está mudando. Ele sempre está inovando. Agora vem você e fala: renovação não é algo simples. Mentalidade de um técnico de clube. Não é uma mentalidade de um técnico de seleção. Porque a mentalidade de um técnico de seleção tem que ser um técnico que esteja pronto para inovar. Se ele vê que algo não está dando certo, então ele vai lá e muda, até conseguir encaixar as peças. Você tem um quebra-cabeça na tua mão. Você vai ter que encaixar as peças. Você vai ter que procurar as peças certas para encaixar, para o quebra-cabeça se formar. Se você não for capaz de montar um quebra-cabeça, meu amigo, então peça dispensa. Saia da seleção brasileira. Volte a treinar um clube. Esteja pronto para o futuro. Porque se agora você tem essa mentalidade, você ainda não está pronto para treinar a seleção brasileira.